Olá! Neste vídeo vamos apresentar alternativas para a formação do leitor a partir do livro Espertos, Espertinhos, Espertalhões. A metodologia proposta completa está no Manual do Professor em PDF e foi construída a partir do que a Base Nacional Comum Curricular indica para o componente curricular Língua Portuguesa. Ela apresenta uma visão global do texto e analisa os aspectos estruturais do gênero, ou dos usos de linguagem que confirmam a sua literariedade. Encerra indicando que o lido pode contribuir para formar o repertório do leitor, ampliar seu horizonte e colocar a literatura no centro das coisas significativas que os estudantes fazem na escola e fora dela. Quem nunca se divertiu ao ouvir histórias de personagens travessos e malandros que enganam seus opositores só para levar vantagem? Essas figuras fazem parte do imaginário popular e fazem rir com suas peripécias, mas também fazem pensar. São histórias fascinantes, parte da memória oral de muitos povos. Algumas delas aparecem aqui representando diferentes países, recontadas com humor por Hernani Só, ilustradas por Rodrigo Rosa. Vamos conhecê-las? Hernani Só é escritor e tradutor. Cresceu no campo e só teve acesso aos livros na biblioteca da escola no ensino primário. Pensou em ser desenhista ou arquiteto, mas fascinado por histórias e literatura, decidiu se tornar escritor. Tem mais de 20 livros publicados que já lhe renderam 8 prêmios. Rodrigo Rosa é quadrinista, cartunista, chargista e ilustrador. Recebeu mais de 20 prêmios em salões de humor no Brasil e no exterior. Neste livro, achou muito divertido enriquecer de detalhes cada ilustração. Viajou sem sair do lugar e deu boas risadas com o divertido bando de trapaceiros que os contos apresentam. O livro apresenta 9 histórias de artimanha ou de esperteza, de diferentes países, que divertem e provocam reflexão. Esses contos da tradição oral são deflagrados por uma frase que os situa no passado, mas que também pode conectá-los ao presente, possibilitando pensar em valores éticos e na relação próxima que a literatura tem com a vida. Antes mesmo de começar a ler, o leitor faz inferências a respeito do que vai encontrar. Nessa etapa, são sugeridas atividades para que os alunos comecem a interagir com a obra, confrontem suas previsões com o que encontram nela, escolham modos de ler e estratégias para lidar com o que o texto apresentar de novo. Proponha uma conversa sobre contos de esperteza, de astúcia ou de artimanha, conhecidos muitas vezes a partir de histórias orais, como o ratinho que vence o elefante, o homem simples que supera o poderoso. Comente que nas histórias prevalece uma moral ingênua, na qual os mais fracos utilizam-se de truques e malandragens para se contraporem àqueles que tenderiam a vencer o embate. Os planos são sempre inesperados e engenhosos. Então pergunte: essas histórias podem ser lidas como exemplares? Elas mostram como as pessoas devem agir na vida real? O que podemos levar para a vida a partir da sua leitura? Mostre então o livro Espertos, Espertinhos e Espertalhões. Explore a capa, a contracapa, as ilustrações e a apresentação. Combine um prazo para a leitura individual. As atividades de leitura e compreensão abordam a literatura a partir do impacto causado no leitor, destacando aspectos marcantes da obra ou do gênero. As características relevantes da obra, como questões de linguagem, estrutura dos gêneros e intertextualidade, são estudadas para atribuir sentido ao lido e contribuir para a construção da história pessoal de leitor. Retome com os alunos todas as frases de abertura dos 9 contos. Peça que identifiquem os agentes das ações ocorridas num tempo distante. Ladrões, trapaceiras, políticos, e pergunte: por que é tão óbvio que esse tempo não existiu ou já passou há muito? Deixe que comentem e anote algumas palavras-chave. Destaque as ocupações desses agentes e sua relação com a esperteza. Ficará evidente que todos são relacionados ao poder, ao comércio ou às relações sociais. Pergunte então:
Haveria no senso comum, hoje, algum motivo para desconfiar dessas ocupações? O escritor diz alguma coisa dessas ocupações no presente? Observe que um leitor deve estar sempre atento para relacionar o ficcional com a realidade, compreendendo sentidos não ditos no texto que alargam a percepção do real. Analise os movimentos de ação e reação dos personagens, para que eles percebam que o plano de reação vai sendo revelado no decorrer do texto, exigindo do leitor atenção aos diálogos e interpretação do que é dito, por vezes com duplo sentido. Pós-leitura é a resposta do aluno ao texto, ou seja, a incorporação do lido à sua realidade para ampliar seu repertório, produzir outros textos, difundir o que aprendeu ou compartilhar leituras, tarefas que ampliam o horizonte do leitor. Por fim, proponha que em duplas construam uma frase introdutória de um conto de esperteza que ironize alguma questão ética da atualidade. Depois, cada dupla apresentará sua frase, colaborando para a construção de um painel das espertezas da turma, que também poderá ser motivo para uma produção textual. Bom trabalho!